Olá, tá começando mais um Minas Rural, bem-vindos! E no programa de hoje você vai ver. Expo Zebu 2026, maior vitrine das raças zebuínas do mundo, reúne animais de alta genética em Uberaba. Acesso facilitado, ação do governo de Minas leva serviços essenciais e feira da agricultura familiar mais próximo dos cidadãos. Caminhos de Minas, vamos conhecer o Geossítio Peirópolis, que fica em Uberaba, a terra dos dinossauros do Brasil. E na receita tem joelho de porco, um prato para comer ajoelhado. Segue até o dia 3 de maio a Expo Zebu, lá em Uberaba. O evento reúne visitantes do mundo inteiro para promover e celebrar as raças zebuínas que no Brasil ganharam genética superior, alavancando a nossa produção de carne e leite. Eles desfilam majestosos, exibindo uma genética de ponta. A 91ª Expo Zebu, realizada entre os dias 25 de abril e 3 de maio, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, se consolida mais uma vez como a maior feira da pecuária zebuína do mundo e transforma a cidade do Triângulo Mineiro em vitrine da genética, da tecnologia e da força do agronegócio brasileiro. Criadores, expositores e visitantes de várias regiões do país e do exterior se reúnem para acompanhar julgamentos, leilões, lançamentos e negócios que movimentam a pecuária nacional e mundial. Nós somos a capital mundial da genética bovina de pecuária de corte e leite. E aí você fala, mas é do zebu? Não, do zebu não. A capital mundial, que o zebu representa, o gado zebu representa hoje com o melhoramento ocorrido, o que a gente tem de possibilidade de expansão para a Índia, para a África, para esses mercados que nós estamos vendo aqui atrás. Vamos trazer a Expo Zebu a cada ano, é renovar a nossa condição de entregar a melhor genética, a nossa possibilidade de fazer encontrar os grandes players desse mercado, colocando o Brasil, Minas Gerais e Uberaba no centro disso. Então, para nós, o governo do Estado, é uma alegria, uma satisfação, obviamente, negócios acontecem, mas mais do que isso. A gente fixa a marca Uberaba, a marca BCZ, a marca Minas Gerais, como centro da pecuária leiteira de corte do Brasil. A BCZ já contribuiu com muitas associações internacionais na implantação dos registros genealógicos e provas zootécnicas e programas de melhoramento. Tem dado uma contribuição muito importante há muitos anos. Então, esse trabalho da BCZ, em prol das raças zebuínas, nós estamos dando um reconhecimento a todos os países. Hoje são 20 países que participa da Federação Internacional, que é a FIZEBU, que foi criada aqui. Nós estamos aí com 40 países participando desse ano da Expo Zebu. Essa troca de material genético é importantíssima. Então, todos nós aqui trabalhamos pelo melhoramento da pecuária mundial. Temos aqui um stand fazendo plantões técnicos para receber os nossos produtores rurais, para poder falar de genética, falar de pastejo, falar de melhoramento de pastagem, recuperação de área degradada, mas mostrar essa vitrine aqui que consolida a força que nós temos do zebu mundial, mas especialmente aqui no Brasil e em Minas Gerais, mostrando a força dessa raça que mudou a pecuária de leite de corte em Minas Gerais. Promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, a Expo Zebu, que ocorre desde 1935, trouxe neste ano o tema global porque é feita por todos, destacando a relevância internacional da genética zebuína brasileira. As raças zebuínas têm um papel decisivo na formação da pecuária nacional e ajudam a explicar porque o Brasil se tornou uma potência mundial na produção de carne e leite. Vindos originalmente da Índia, os primeiros animais zebuínos começaram a chegar ao país ainda no século XIX. Mas foi no início do século XX que importações mais estruturadas consolidaram raças como Nelore, Gir, Guzerá, Tabapuã, Brahman, Sindhi e Indo-Brasil. Adaptados ao calor, resistentes a parasitas e eficientes em sistemas extensivos, esses animais encontraram no clima tropical brasileiro as condições ideais para a expansão. O grande salto veio com um trabalho de seleção genética, conduzido por criadores, associações, centros de pesquisa e empresas de extensão rural como a Emater Minas. Programas de melhoramento passaram a destacar características como ganho de peso,
fertilidade, precocidade sexual, habilidade materna, qualidade da carcaça e produção leiteira. Com isso, o rebanho nacional se tornou mais produtivo e competitivo. Hoje, estima-se que cerca de 80% do rebanho bovino brasileiro tem a predominância zebuína ou sangue zebuíno, especialmente por meio do Nelore, raça dominante na pecuária de corte nacional. Genética superior que hoje está acessível inclusive a pequenos produtores, por meio de iniciativas como o Progenética, desenvolvido pela Emater em parceria com a ABCZ. A política pública estadual facilita a comercialização de touros ou fêmeas bovinas de padrão genético superior em feiras presenciais por todo o estado, além das feiras online. Minas Gerais produz de tudo, mas a gente poderia dizer que a gente é muito pujante em café e em leite. Café e leite, daí vem os queijos, os derivados. Toda propriedade mineira que se preze tem uma vaquinha de leite. E ali são animais, às vezes, que não têm uma genética muito forte. E o animal na propriedade, o ideal é que ele sempre produza. O animal produtivo na propriedade, ele dá retorno. Já um touro, né, para fazer o cruzamento dos animais, ele dá um pouco mais de despesa. Ele é mais uma pessoa se alimentando sem estar produzindo. Então, com o avanço dessa parceria de genética, a gente consegue hoje levar touros do Progenética com uma genética super avançada para fazer um cruzamento com um animal que não é tão bom e o que vai sair do meio ali vai melhorar significativamente. Para além disso, quando a gente está falando de genética e de progenética, não é só do touro. Nós podemos falar de inseminação artificial, de transferência de embriões, de fertilização in vitro. Ou seja, o que está sendo promovido é uma revolução, né, de facilitação de busca de genética para todas as categorias. Então, o Progenética é fantástico e ele não é coisa de gente rico e de produtor de elite. Ele está hoje, junto com a Emater, sendo possível de ser acessado por qualquer produtor do tamanho que for. A expectativa é de que a Expo Zebu 2026 receba um público de cerca de 400 mil pessoas ao longo dos 9 dias de programação, com projeção de superar os resultados de 2025, quando os leilões movimentaram mais de 200 milhões de reais. E essa semana teve ainda a entrega de títulos de regularização fundiária a produtores rurais de Bom Jardim de Minas. Na última quarta-feira, 29 de abril, o governo de Minas, por meio da Emater, em parceria com a Prefeitura de Bom Jardim de Minas, na zona da Mata Mineira, fizeram a entrega de títulos de regularização fundiária a dezenas de produtores rurais do município. Os títulos correspondem a certidões de regularização dos imóveis. A medida garante segurança jurídica aos beneficiários, além de possibilitar acesso a crédito e financiamento, valorização dos imóveis e garantia do direito de herança. A ação tem caráter social e é realizada sem custos para as famílias beneficiadas. A gente faz um intervalo, é bem rapidinho, fica comigo porque no próximo bloco a gente volta para Uberaba. Aproveitamos que estávamos por lá e visitamos o Geossítio de Peirópolis, que abriga um museu dos dinossauros. No minutinho. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais. É do Campo, o seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br. E a gente aproveitou a nossa passagem lá em Uberaba para seguir uma dica do catálogo Ruralidade Viva da Emater Minas, que, aliás, você pode baixar gratuitamente no site da empresa www.emater.mg.gov.br. Ele tem mais de 200 experiências de turismo rural e, dessa vez, ele nos levou até o Geossítio Peirópolis, que fica a cerca de 20 quilômetros do centro de Uberaba. E esse Geossítio nos leva a uma viagem no tempo para a Era dos Dinossauros.
Eles ainda estão entre nós? Talvez, mas aqui em Uberaba a história dos dinossauros está super viva. O município do Triângulo Mineiro é um dos maiores sítios paleontológicos da América do Sul. Aqui foram encontrados fósseis de dinossauros incríveis, como, por exemplo, o Uberaba Titã, o maior dinossauro do Brasil. Era mais um dia de trabalho comum nas obras de duplicação da BR-050, altura de Uberaba, sentido Uberlândia, lá em 2004, quando durante as escavações no quilômetro 153, algo inesperado aconteceu. Os operários encontraram ossos gigantes enterrados nas rochas. Acabava de ser descoberto um verdadeiro tesouro da paleontologia mundial. O maior evento dessa natureza no Brasil. Foram encontradas vértebras do pescoço, costas e caudas, ossos da bacia, partes dos membros, restos de dinossauros, jovens e adultos. O geólogo Luiz Carlos foi um dos primeiros a perceber os fósseis na escavação e imediatamente alertou para a importância do achado. Eu estava voltando da Universidade Federal de Uberlândia, onde eu tinha ido lá coletar uns troncos fósseis de árvore para montar uma exposição. Aí eu parei, eu pedi para o motorista parar, eu cheguei na encosta, estava essa vértebra. Falei, nossa, isso é importantíssimo. É uma vértebra de um dinossauro carnívoro desse animal, que é um abelisauro. Inclusive, nesse ano ele deve apresentar um abelisauro novo no mundo. Tá? Eu não posso adiantar o nome, mas vai fazer uma homenagem a uma pessoa que defende os fósseis aqui em Uberaba. E aí eu descobri, e aí eu olhei, eu falei, olha, vocês não podem mexer, amanhã eu volto aqui para buscar o fóssil. Aí ele falou assim, nossa, naquele corte, ele me apontou um corte, assim, uns 500 metros, a escavação da duplicação, falei, lá o pessoal achava uns ossões. Aí eu corri para lá, cheguei lá, tinha osso saindo da parede de rocha para todo lado, daquelas marcas de osso gigante. Liguei pro diretor do DENIT aqui, que é responsável, falei, olha, o pessoal levou fóssil, eu preciso de todos de volta. Tinha fóssil lá em Montes Claros. Recuperei tudo, escavamos e deram, né, o nosso gigante Uberaba Titã. Vamos lá para ver então esse fóssil aqui? Esse é um filhote, tá? Esse tem 11,5 metros, é o menor dos indivíduos. Esse pequenino aqui esse é um filhotão, né? Porque o maior deles, dos 5 indivíduos, chegava a ter 27 metros de comprimento por 14 de altura. O Uberaba Titã é um animal do grupo dos titanossauros. São animais de pescoço muito longo, crânio muito pequeno, cauda muito longa, quadrúpede. Aqui ele está posicionado em pé, porque ele se alimentava de folhas de árvore, então ele tinha essa posição de ancorar a cauda como balanço, de suporte, ficar e coletar as plantas. É um animal herbívoro e que viveu no Brasil, em várias localidades, entre mais ou menos 120 milhões de anos e 65 milhões de anos. Pareceu com o brachiosauro que as crianças mais ou menos isso, aquele dinossauro quadrúpede, isso aí. Ao todo, mais de 300 toneladas de rocha foram escavadas manualmente naquele trecho da BR-050 para acessar a todos os fósseis que estavam no local. Foi possível reconstituir a ossada de 5 indivíduos da espécie Uberaba Titã ribeiroi. Esse é o nome completo dele. Ribeiroi é justamente em homenagem a Luiz Carlos Ribeiro. Nossa conversa com ele foi no Museu dos Dinossauros, em Peirópolis, distrito de Uberaba, que fica a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade, e é um dos atrativos do catálogo Ruralidade Viva da Emater Minas. O espaço reúne os fósseis originais encontrados na região, réplicas em tamanho real, painéis educativos e áreas externas cheias de verde, natureza, um convite à contemplação. Além do Uberaba Titã, a grande atração, há ainda fósseis réplicas de inúmeros outros animais fascinantes. E esse aqui é um Esse voador? É um pterossauro, é um voador. Só que isso é uma reconstrução de um animal, não de Uberaba, mas de um animal da Chapada do Araripe, que é o maior sítio de répteis voadores. As pessoas acham que isso é dinossauro. Não. Dinossauro são animais essencialmente terrestres. O que voava é réptil voador, o que nadava era réptil aquático. Ali a gente tem também uma preguiça gigante. Ela foi de um outro tempo. Ele é um fóssil, foi descoberta aqui no canal, dentro de um esgoto. Foi descoberta, a gente tentou datar, não conseguimos porque não tinha colágeno, mas são animais típicos aqui da América do Sul. Ela é um específico chamado Eremotero laurillardi. Na PUC Minas tem exemplares fantásticos, o professor Castro Cartelli, colega e colaborador aqui com nós. E aquele animal viveu em Minas Gerais de 1 milhão de anos até 11 mil anos. Tá?
Hoje existem dados que eles chegaram mais e com certeza viveram com os homens, né? Com os índios daqui. Tá? Agora, Uberaba inteira é considerada um geoparque pela Unesco, né? Qual a importância disso? O que a gente tem aqui que faz esse lugar tão especial? Olha, os geoparques mundiais da Unesco, para ser, vamos falar, ter esse endosso, são territórios muito especiais do planeta. São como se fossem lugares tão específicos que tem que ter, por condição sine qua non, tem que ter patrimônio geológico de relevância internacional. E nós aqui somos a terra dos dinossauros do Brasil. Não só por ter o Uberabatitã, mas por ter sítios de ninhadas de ovos, que é o mais importante da América do Sul, e o segundo mais importante do hemisfério sul do planeta, olha só. E as pessoas não sabem disso. Nós temos o maior número de espécies de dinossauros por município. E a Mancha Urbana de Uberaba é o maior sítio paleontológico urbano do Brasil. Nós temos 26 sítios de ocorrências fósseis dentro da cidade de Uberaba. Inclusive, existe política do Geoparque de Geoconservação para que, quando houver obras que seccionem essas rochas nas fundações, elas têm que ser acompanhadas e, graças a isso, tem havido uma explosão de novas descobertas dentro da Mancha Urbana. Agora, além desses fósseis, né, que a gente encontra por aqui, é verdade que os dinossauros ainda estão entre nós? Sem dúvida. Quem são eles? Vamos lá. Então, esses grandalhões, né, como os titanossauros, como os abelissauros, esse grupo se extinguiu. Mas um derivado aí menor de um grupo desses carnívoros, né, são os dinossauros avianos, evoluíram, né, para as aves recentes. Então, quando você vê uma siriema, aquele jeito desengonçado, inclusive algumas pessoas que fazem reconstrução do movimento, da biomecânica, usam até aquele movimento desengonçado, que esses bichos eram assim. Então, uma siriema e um beija-flor é um dinossauro. Na nossa passagem em Uberaba ainda deu tempo de visitar as feiras do governo presente, que está levando serviços essenciais diretamente para a população. Elas aconteceram no dia 25 lá em Uberaba e no dia 26 em Araxá. E ainda deu tempo de fazer a entrega de medalhas ao produtor campeão de queijo. Atenção à saúde, cuidados com os animais de estimação, renovar uma documentação. Todos esses serviços estão mais acessíveis à população durante as feiras do governo presente, que tem rodado em Minas Gerais, levando direto para os cidadãos atendimentos essenciais. Um dos destaques da ação é a Feirinha da Agricultura Familiar, promovida pela Emater Minas, que reúne itens diversos do produtor direto para o consumidor. Na última semana, teve ações nas cidades de Uberaba e Araxá, com a presença do governador de Minas Gerais, Matheus Simões, que aproveitou para entregar medalhas conquistadas pelo produtor Alexandre Honorato no último Mundial do Queijo Brasil, que aconteceu entre 16 e 19 de abril em São Paulo. Ouro, tudo bem, mas super ouro aí, eu vou te falar, viu você? Olha, parabéns. Olha aí. Agora nós vamos ter que encher de medalhinhas aqui. Vamos ter que pôr bastante medalha aí. O queijo do senhor Alexandre foi um dos mais de 172 que conquistaram medalhas no Mundial do Queijo Brasil para Minas Gerais. Honorato é produtor assistido pela Emater Minas desde 1995 e começou sua trajetória campeã em 2006, quando participou pela primeira vez de um concurso de qualidade do queijo promovido pela empresa pública. Sempre, desde o início, a Emater me ajudando e uma parceria muito forte, né, entre a gente. Nós já estamos aí para 20 anos, né, de parceria. Comecei com a Emater e estamos até hoje, e agora com esse prêmio já recorri a Emater de novo, porque esse prêmio foi por acaso um queijo de casca florida que nós não produzimos, né. Minha esposa testou e ganhamos um prêmio. Já liguei lá na Emater, vem cá para a gente adequar o quartinho de maturação aqui, porque preciso da ajuda de vocês, então toda hora estamos juntos. Já dá para contar? Dá para contar quantos prêmios já foram? Não, mais de 40. Além dos queijos maravilhosos, como do senhor Honorato, a Feira da Agricultura Familiar abre espaço para diversos outros produtos, como cafés, artesanato, mel. Dessa forma, as feiras promovem segurança alimentar e garantem mais mercados e renda para o produtor. Então entramos com as barraquinhas, mas tem toda a assistência por trás e tem o trabalho e o sangue do produtor. O que a gente está promovendo aqui? Que a coisa aconteça de forma mais direta. O produtor aqui
ele está produzindo, está vindo aqui vendendo diretamente para você o produto. O que o governo está fazendo aqui? O governo está trazendo as ações que ele precisa fazer, que a sociedade precisa, arrumar um documento, tirar uma dúvida sobre alguma necessidade, fazer um exame de saúde, falar sobre problema de segurança, tudo nesse local só. Então, assim, a Emater, mais uma vez, ela é um ente forte do governo que leva desenvolvimento e está junto na promoção aqui, e fazendo mais uma vez os agricultores conseguirem ganhar dinheiro. O que nos engrandece bastante é a questão de que o produtor é assistido pela Emater, da porteira para dentro, mas o importante é saber que a segurança de colocar o seu produto da porteira para fora, isso é uma garantia de mercado que nós temos, essa divulgação e oportunidade. Esses espaços, eles são de suma importância. O que a gente vê? A gente vê uma vitrine, porque quando a gente pega nosso produto e coloca numa prateleira, a pessoa chega e compra aquilo, mas ela não sabe que por trás daquilo, por exemplo, tem mais que mel, ela tem uma história. Então aqui tem como os nossos clientes ter um contato e conhecer e falar, por exemplo, por que mel silvestre? Por que mel de eucalipto? Por que mel de aroeira, né? E o própolis. Então é um meio assim de conexão direta com os clientes. Nossa farofa, ela é uma farofa artesanal. Nós somos da zona rural de Sacramento e a nossa farofa começou dentro da Emater. E a Emater é que nos dá toda a assistência até hoje. A nossa farofa é artesanal, não tem conservantes, não tem aromatizantes, não contém glúten. Ela é feita com todos os produtos naturais. E nós estamos também na merenda escolar. Nossa senhora, privilégio para quem merenda, e eu vou ter o privilégio agora de provar alguns sabores. Vamos que você ver fez uma seleção aqui para mim, né? Vai gostar. Essa aqui é de? Essa daí é de cebola, é o nosso lançamento. Vocês estão ouvindo aí? O croque? Você me contou que tem uma de banana. Uva passa com banana. A banana é lá da nossa propriedade. E a uva passa é só para dar o adocicado, porque a banana é que sai o sabor mesmo. É a banana que sai. Deliciosa. Ó. Agora, eu não posso encerrar essa conversa sem apresentar... Vem cá, Maria Flor. Vem cá, Maria Flor. Maria Flor. Maria Flor queria muito apresentar essa pequena. Quem que é essa pequena, Maria Flor? A Mel, gente. A Mel. A gente acabou de ir lá vacinar ela. Se vocês querem vir nessa praça, venham, porque tem propriedade de essas delícias aqui, né, gente? Eu já experimentei muitos sabores delas, é uma delícia. Viu? Tá dado o recado da Maria Flor. Obrigada, Maria Flor. E a gente se despede. Isso. Com essas maravilhosas e a Mel. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem no prato joelho de porco para comer de joelho de tão bom. Olá, pessoal. Hoje nós vamos preparar joelho de porco assado com batatas. Anote os ingredientes. 2 joelhos de porco, 6 dentes de alho, suco de 2 limões, 2 colheres de sopa de azeite, 3 folhas de louro, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, 1 kg de batata, meia colher de sopa de sal para cozinhar a batata. A primeira coisa que nós vamos fazer é preparar uma marinada. O limão já está aqui, nós vamos colocar o alho já amassado com o sal, colocamos o azeite, a pimenta do reino e as folhas de louro que eu vou dar uma picada leve nelas. E vamos misturar para preparar uma marinada. Agora nós vamos temperar o joelho de porco. Nós vamos colocar no papel laminado e deixar descansar por aproximadamente 2 horas. Enquanto o joelho de porco está marinando no tempero, nós vamos colocar a batata para cozinhar com água e sal.
Agora que o joelho de porco ficou marinando por 2 horas, nós vamos levar ao forno a 180 graus por 1h30. O joelho de porco ficou no forno por aproximadamente 1h30. Agora nós vamos colocar a batata e levar novamente ao forno para ele dourar. Minas Rural tá acabando, muito obrigada pela sua companhia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faz a gentileza, já se inscreve, curte, compartilha com os amigos e deixa também um comentário que é importante pra gente, a opinião de vocês. Se quiser falar com o plantão técnico da Emater, o telefone é o 31 3349 8120 e para adquirir produtos genuínos da agricultura familiar mineira, como esses que a gente viu aí nas reportagens, queijos, mel e muitos outros, vai lá no edocampo.com.br. Tchau!